Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos no nosso terceiro trimestre, estudando as nossas lições bíblicas, e nesta feita o nosso tema é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, o despertamento renova o altar. Fique conosco e assim aprenderemos sobre esse despertar que renovará os nossos altares. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui tratando esse assunto, o despertamento renova o altar. Vemos que os que retornaram do cativeiro pelo mandado de Ciro, como a gente viu que Deus despertou Ciro, Daniel orava por esse despertamento e Deus despertou Ciro. Vemos que quando eles retornaram e esse milagre aconteceu desse despertamento, que o despertamento era um milagre, como vimos na lição de número 2, nós vemos que quando eles retornaram do cativeiro, eles tinham uma necessidade, que era de reedificar o templo, reedificar as suas casas, a própria cidade em si, mas eles decidiram dar uma prioridade, que foi a reedificação do altar. E eles, sabendo que esse reedificar do altar era restabelecer a verdadeira adoração a Deus. Essa reedificação era dar essa representatividade. Em Esdras, capítulo 3 e versículo número 1, nos informa que este fato aconteceu no 7º mês. O 7º mês era um mês importantíssimo para a nação de Israel. Por quê? Porque era um dos meses mais sagrados do ano. Primeiro, eles realizavam a festa das trombetas, o grande dia da festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Então era um mês de adoração e um mês festivo para o povo de Israel. Sendo assim, não haveria outro mês melhor para que eles restabelecessem o altar e assim a verdadeira adoração a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos para o tópico de número 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Vamos ver em 2 subtópicos. Primeiro, os judeus sentiam a necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Segundo, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Vamos ver aqui que o altar, o significado do altar no Antigo Pacto, é essa abordagem que iremos tratar nesse tópico aqui. Vemos que quando os judeus retornaram e eles sentiram a necessidade de assim restaurar o altar, nós vemos que quanto que Deus ele desperta Daniel para orar e Ciro para libertar o povo, nós vamos ver agora que o despertamento era para trazer os homens ao altar. E isso, só quem poderia renovar ou restaurar esse altar seria alguém que assim trabalhasse naquela função, ou seja, da linhagem de Arão. Nós vamos ver no versículo número 2 do capítulo 3, o texto nos informa quem foram essas pessoas que trabalharam nessa obra. Ele diz o seguinte: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes. Veja, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Ele vem trazendo isso aqui para uma reedificação e restabelecer a verdadeira adoração. Veremos aqui, irmãos, o despertamento conduz o homem ao altar. Nós vemos aqui que a primeira referência ao altar na Bíblia Sagrada está lá em Gênesis, no capítulo número 8 e o versículo 20, onde nos diz o seguinte: e Noé edificou um altar ao Senhor. O dicionário Vine, ele vai nos dizer que a palavra hebraica para o altar, ele significa um lugar elevado onde era feito um sacrifício. E ele também nos informa que essa palavra deriva de um verbo que significa sacrificar para comer. Por isso nós vemos que alguns sacrifícios, quando eram oferecidos ao Senhor, o sacrificante, ele comia parte daquele sacrifício que era oferecido ao Senhor. Isso apontava para uma comunhão com Deus. Sendo assim, a palavra altar significa um lugar elevado, onde oferece um sacrifício para obter-se ou para manter a comunhão com Deus.
Como está o nosso altar, meus irmãos? Será que o nosso altar está edificado para assim termos uma comunhão com Deus, né? Que o nosso altar, ele possa ser edificado e nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Vamos para o tópico 1, onde diz: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O povo da terra, ele causava medo aos judeus, né? Mas isso não impediu aqueles servos de Deus jamais de eles construírem o altar ao Senhor. Por quê? Porque eles sentiam essa necessidade de ouvir a voz de Deus. Eles sentiam essa necessidade de se encontrar com Deus. Veremos que na lição, estou usando a lição de professor, na página de número 19, nós vamos ver que ele faz uma referência aqui a Êxodo, capítulo de número 29, e na lição está o versículo 43, mas na verdade o texto que é citado é o versículo de número 42. Já visto o professor na aula, no quadro Fala Professor, ele deixou a ideia aqui de que a obrigação do professor de ler toda a lição e as suas referências, né, para assim entender quando às vezes acontecer um erro desse de digitação. Mas vamos ver o texto de Êxodo, capítulo de número 29 e o versículo de número 42, está escrito assim: e este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Veja que eles sentiram essa necessidade porque era um lugar onde eles se encontravam com Deus. Jesus, quando utilizou a palavra corban, que era oferecer um presente, né, a alguém, mas quando ele fala essa oferta que é oferecida a Deus, né, a palavra original ali é trazer uma oferta para perto de Deus. Então eles sentiram essa necessidade de oferecerem um sacrifício no altar, porque ali era onde Deus havia falado que se encontraria com o povo de Israel. E não somente isso, mas ele termina dizendo assim: para falar contigo. Era o altar onde eles marcariam um encontro com Deus e ouviriam a voz do seu Deus. Vamos para o subtópico de número 2, onde diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Veja, observe o ponto despertamento genuíno. Quando os judeus retornaram do cativeiro e sentiram essa necessidade, como nós já vimos, a necessidade da voz de Deus, a necessidade da presença de Deus que o altar lhes proporcionava, nós vamos ver aqui que esse altar ele foi construído na antiga base. Eles não construíram o altar em outro lugar, mas na antiga base. E aqui dá uma aplicação sensacional para nossas vidas. Temos que manter os princípios da palavra de Deus, né? Não mudando a base antiga, trazendo inovações sem edificação. Meus irmãos, vivemos na época onde está surgindo muitas inovações, onde está surgindo as famosas lives das revelações, né? Os famosos coach, os treinadores, mas estamos às vezes esquecendo da base do altar. Estamos esquecendo da base da palavra de Deus. Precisamos voltar. Um despertamento genuíno, um despertamento verdadeiro, ele vai voltar. Assim como Josué, ele constrói o altar na sua base, em Esdras capítulo 3 e versículo 3, nós pentecostais, nós temos a nossa base. Muitos hoje querem construir o seu altar em bases tradicionais. Nós temos um princípio, nós temos uma base, nós temos uma doutrina, nós somos continuistas. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, nós acreditamos na cura divina, nós acreditamos no poder de Deus, na segunda bênção do Pentecostes. Que Deus abençoe a todos e continuamos assim com o nosso estudo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao tópico de número 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Subtópico 1, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Subtópico 2, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E vamos entender aqui que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Aprendemos que no tempo do Antigo Testamento,
O altar era o ponto de encontro e o culto a Deus. Já no tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Esse sacrifício que tinha no altar era o sacrifício de Cristo em prol da humanidade. Pois bem, vamos ver agora no subtópico de número 1 que toda a Trindade ela trabalhou nesse sacrifício de Cristo no Gólgota. Primeiro, o Pai planejou todas as coisas antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo número 3, e versículo de 6 ao 9, vai nos dar essa ideia de que esse plano já estava oculto em Deus. E também nós vamos ver que Gálatas, capítulo 4, e versículo 4, esse plano de Deus, ele foi esperado para quando acontecesse a plenitude dos tempos. Então, nós vemos aqui que o Pai trabalhou nesse sacrifício, atuou nessa morte expiatória. Segundo, nós vemos que o Filho, ele entregou-se a si mesmo como oferta e sacrifício. Efésios capítulo 5 e versículo 2 vai nos dizer que Jesus, ele entregou a si mesmo por amor em oferta e sacrifício. A palavra ali para oferta é qualquer coisa levantada a Deus. Mas a palavra sacrifício ali, que é Tusian, essa palavra Tician ali no grego, ela dá a ideia de algo que foi morto. Então Jesus, enquanto que o Pai planeja todas as coisas, Jesus ele vai executar todas as coisas. E isso, ele se entrega não somente a Deus, mas ele se entrega morto, ele entrega a sua vida a Deus. E veremos também que o Espírito Santo, ele vai ajudar o Filho a vencer todas as coisas. Não foi por si só que Jesus simplesmente se entrega a Deus, mas Hebreus, capítulo 9, versículo 14, nos dá uma informação extraordinária. Vai dizer que Jesus, ele se ofereceu a si mesmo, e isso pelo Espírito Eterno. Ou seja, enquanto que o Pai planeja, o Filho executa, mas o Espírito, ele ajuda o Filho a se entregar a si mesmo. Ele, pelo Espírito Eterno, ele vai se entregar no sacrifício expiatório. Subtópico de número 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória do Gólgota. Vejamos Efésios capítulo 1 e versículo 18, onde diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Veja, o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandecesse a elas, para que a luz do Evangelho não enxergasse o sacrifício do altar, do altar de Cristo agora, que era o altar profeticamente lá, o símbolo do Antigo Testamento do sacrifício, era agora a morte de Cristo no altar. Então, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não enxerguem esse sacrifício. Mas o Deus Pai, através do Espírito Santo, ele quer que os olhos dos homens sejam abertos, o entendimento dos homens sejam abertos, para que eles enxerguem a manifestação do poder de Deus. Então vimos que o Espírito Santo quer iluminar os olhos do nosso entendimento. Vejamos que estamos estudando sobre o despertamento renova o altar. Por que renova o altar? Porque o altar é o ponto inicial. Já vimos aqui que o altar era a primeira peça na formação das peças do tabernáculo. É o ponto inicial onde o homem vem com todos os seus pecados e ele aceita o sacrifício de Cristo. Mas ele precisa de um despertamento, que os seus olhos espirituais sejam abertos. Veja, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, disse Paulo, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então nós precisamos desse despertamento, dessa construção do altar, para que Deus ilumine nossos olhos. Aquele que está em pecado, ele chegue ao altar de Cristo, através de um despertamento espiritual. Vamos para o tópico de número 3. Cuidado com as imitações. Então, vamos aqui mostrar como são os verdadeiros despertamentos, Nem tudo aquilo que aparenta ser um despertamento realmente é. Vamos ver aqui alguns aspectos. Primeiro, os verdadeiros aspectos de um despertamento é, em primeiro lugar, o arrependimento. O sacrifício do altar é o primeiro passo.
o arrependimento. Construir o altar mostra o arrependimento do povo de Israel. Josué, como sacerdote, né, ele tinha essa obrigação, enquanto que o profeta trazia de Deus para o povo. Josué, como sacerdote, ele tinha essa obrigação de levar o povo a Deus. Então ele vai construir o altar, que é a base do arrependimento e uma conversão verdadeira. Veja o que Jeremias, quando o povo se sentiu destruído antes de ir para o cativeiro, Jeremias vai trazer uma mensagem sensacional em Lamentações, capítulo número 5, versículo 21, mostrando como começa esse verdadeiro despertamento. Ele diz: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Interessante, porque a palavra hebraica aqui para converter é voltar ao lugar de origem. Por exemplo, quando Deus deu a sentença a Adão, dizendo que o homem tornaria o pó porque é pó, a palavra também ali é a mesma palavra para converter-se aqui, que era a palavra que dava a ideia de voltar ao pó, voltar à origem. Então, quando ele diz converte-nos, Senhor, a ti, ele está dizendo nos faz voltar para ti, nos faz retornar para ti. Nos traz esse despertamento para voltarmos ao altar e renovar os nossos dias como antes. Então, como falei anteriormente, né, não adianta mudar a base do altar. Ela continua a mesma. Vivemos na época onde as pessoas querem mudar essa base, trazendo distorções, trazendo enganos, trazendo todo tipo de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Mas o que soa nos nossos ouvidos ainda hoje é o que Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, ele diz que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas e exortes, com toda longanimidade e doutrina, para que assim a nossa base ela seja estruturada na palavra de Deus. Com isso, meus irmãos, nós terminamos a nossa aula, que nós devemos retornar ao altar, que nós devemos construir o nosso altar nas nossas bases doutrinárias. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí embaixo e continue conosco, porque ainda estudaremos muito acerca da palavra de Deus, tratando nos livros de Esdras e Neemias. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.